Continuando o nosso diálogo de Deus com Moisés, não poderia deixar de ser muito denso esse diálogo, essa conversa entre o próprio Deus e este servo que ele estava neste momento, nessa própria conversa, requisitando, convocando para um trabalho importantíssimo na história da humanidade, como foi este de Moisés. Então vamos começar no versículo 16, que essa é bem a terceira ou quarta pregação sobre este diálogo, já repeti algumas vezes no início, o início deste capítulo, não precisa mais. Então, só lembrando que Moisés perguntou o nome de Deus, porque ele queria explicar ao povo judeu, quando Moisés, descesse lá no Egito, para poder dizer: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me convocou para tirar vocês daqui. E como é o nome desse Deus? Já expliquei isso, que os deuses pagãos tinham nomes e tal. Então Deus disse o seu nome, que é Eu Sou o que Sou, ou Eu Sou, e passei a pregação praticamente inteira passada discorrendo sobre esta questão do nome de Deus. Mas logo após então dizer o próprio nome, Deus repete a ordem que ele já tinha acabado de dar, mas ele diz de novo para Moisés e até Faraó, mas acrescentando algumas instruções. Então, Êxodo 3, 16 a 18. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, Deus falando ainda, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Ezeu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus Santo, pedimos a tua orientação sobre o que vamos ler aqui, que o teu Espírito nos ilumine para aprender o que tem aqui de precioso e como tem lições. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço. Amém. Observem que ele diz aqui 2 vezes: ajunta os anciãos, ou seja, não vá só. Talvez poderia até ter complementado: não vá agir sozinho, Moisés, como você tentou fazer 40 anos atrás e não deu certo. Agora você vai com a minha convocação, a minha autorização, e mais do que autorização, com a minha autoridade, e chame os anciãos, envolva os líderes nisto. Você é o grande convocado, o grande responsável por isso, e logo depois dele, Arão entrou para ajudá-lo, como vamos ver posteriormente. Então, basicamente, estava concentrado em Moisés, logo abaixo dele Arão, e a gente até se esquece, quando fala no Êxodo, nas 10 pragas e toda aquela história, a gente esquece este fator aqui, que Deus fez questão, não só de dizer, mas de enfatizar. No versículo 18, irás com os anciãos de Israel, quase dizendo: não se esqueça, Moisés, não vá mais só agir, vá agora com os anciãos. Eu quero que eles estejam envolvidos
nisso aí. E aqui está um segredo de liderança e de vida cristã em geral. Para qualquer pessoa que quer liderar, nem que seja um grupinho de 5 pessoas, ou uma grande organização, pensando agora em termos de cristianismo, uma igreja ou alguma organização cristã, ouvir outros, obter até onde pode apoio dos líderes, ou dos líderes que estão hierarquicamente abaixo dele, fazer uma obra conjunta, ao mesmo tempo em que está na liderança, sim, mas não de uma maneira totalmente independente de outros. Deus deu essa lição para Moisés. Então, num certo sentido, os anciãos de Israel estavam autorizados também a fazerem parte de um grupo pequeno, comparado com o tamanho do povo judeu lá, de 2 a 3 milhões de pessoas. Aqueles homens estavam também convocados, não de uma maneira tão forte, tão individual como Moisés, mas estavam. Então, neste momento, Moisés deve ter sentido um certo alívio, um pequeno alívio, mas um alívio em cima dos seus ombros. Eu vou repartir um pouco essa carga com esses anciãos, e eu vou querer ganhar a confiança deles, eu vou querer argumentar com eles, e eu preciso deles para essa obra. Então fica aí uma grande lição para qualquer um que tenha um plano ou já exerça algum tipo de liderança. O limite é muito complexo entre o momento em que o líder diz, mas é por aqui que nós vamos, sim, mesmo que os outros fiquem assim um pouco temerosos, mas é aqui sim, e haverá momentos de ter necessidade desta decisão, é aqui, gente. Mas se os outros confiam nesse líder, conhecem esse líder, sabem que ele não quer liderar pelo prazer de estar mandando, mas ele tem uma visão que os outros não têm, por isso é que é o líder. Se os outros abaixo dele confiam e sabem com quem estão lidando, eles vão aceitar esse tipo de momento, dizer, se você acha que é assim, então vamos por aí. Esse é o líder, em que ele sabe a hora de dizer é assim, em certos momentos, mas no dia a dia ele vai compartilhar a liderança. Ajunta os anciãos, irás ao rei do Egito, fala diretamente com a autoridade máxima. Não quero você falando com os ministros do faraó. Moisés. Tudo bem, o faraó é grande demais, ele não vai nem lhe receber, é muito até perigoso lidar com um homem deste. Então chegue até perto dele, através das autoridades que o ajudam, e que ele nomeou, os grandes lá do reino dele, mas não precisa ir até ele, não. O contrário, é ele. Eu quero que você olhe para os olhos dele. Ele é o homem com que eu quero que você trate. Ele é que pode decidir, solta ou não solta o povo, libera ou não libera. O poder está na mão dele. E sempre me impressionou, desde que eu comecei a ter mais conhecimento das Escrituras, a maneira direta e às vezes até rude, como profetas falavam com reis e autoridades. E eu tirei aqui 3 exemplos que eu acho que vale a pena recordar. Vocês conhecem a história, mas vale a pena. 1 Reis 18, 16 a 18. Elias, conversando com o rei Acabe, e quando eu leio, eu digo, Elias, você... Rapaz, isso é jeito de falar com o rei... Mas com aquele tipo de rei, e com quem Elias era, ele falou com autoridade. E é isso que eu quero comentar logo depois. Pode até parecer, está no limite do desrespeito, coisa assim, mas... E é isso que me impressionou, quando eu comecei a ver isso. 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 a 18, diz assim... Olha como é que Acabe começa a falar com Elias.
Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. Acabe era o rei. E foi Acabe, o rei, ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Então o rei já começa assim. Aí Elias, todo se tremendo, ficou nervoso e não soube como responder. Olha o versículo 18, respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Isso aqui é uma resposta para um rei todo cercado de guarda-costas, de protetores, de todo tipo de gente armado ao redor dele, que era só fazer assim, não precisava nem falar, era só um gesto. Assim, Elias estava sem cabeça, confrontou direto, duramente. Eliseu a Naamã não era rei, mas era um alto oficial da Síria, leproso, e foi ter com Eliseu para ver se Eliseu o curava dessa lepra. 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 a 12. 2 Reis 5, 9 a 12. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, olha a pompa do homem, e o poder que ele tinha. E os seus carros, hoje seriam umas limusines pretas, né? E parou à porta da casa de Eliseu, com seu séquito. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, um recado. Mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Qualquer pessoa diria: que maravilha, onde é o Jordão? Cadê o Jordão? Vou correr para o Jordão e fazer isso. É fácil demais. Mas vai lidar com um generalzão desse, um poderoso desse, com autoridade, que tem a vida e morte nas mãos? Não, não é assim não. Naamã, porém, muito se indignou. Parece até que Eliseu disse que não ia curá-lo, né? Muito se indignou e se foi embora. Dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, iria se pôr de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, lá da terra dele, da Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Ora, arrogância aí. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, e se foi com indignação. Ficou com raiva. A história é interessante, tem uma pregação sobre esta passagem, gostosa, a passagem, mas eu não vou desenvolver aqui. Mas veja só como Eliseu não se dignou e olhar o rosto de Naamã, e nem mandou Naamã entrar na casa dele, mandou um recado. Daniel ao rei Belsazar. Daniel já era velho aqui. Daniel capítulo 5, versículo 17. Estou gastando um tempinho para mostrar este ponto. Às vezes nós somos muito tímidos quando se trata de falar de Deus. Daniel 5:17, o rei viu lá uma mão escrevendo numa parede, uma coisa lá muito misteriosa e tal, não vou contar a história toda. Aí o rei chamou Daniel, no versículo 16, eu soube que tu pode interpretar as coisas difíceis e tal, e se tu disser-me a interpretação disso aí, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço, e serás o terceiro do meu reino. Oh, que honra, que espetáculo. Daniel ficou todo envaidecido. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo. É duro. Os teus presentes fiquem contigo. Esse dedo assim é meu, eu não sei se ele fez assim não. Pode ter feito ainda com mais dureza ainda. E dá os teus prêmios a outrem,
Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. É bonito demais. Eu vou falar em nome de Deus e eu não quero presentes teus. Não és digno, ele não disse isso, eu estou interpretando. Não és digno de me dar presente de coisa nenhuma. Isso tu pensas que me seduz com ouro, com prata, com riqueza? Estás muito enganado. O meu trabalho não tem nada a ver com coisa material. Entendeu, seu reizinho? Nada. E esta é a atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não precisa ser homem para isso. Estou falando de um servo, uma serva de Deus. O segredo desses homens era a autoridade que Deus tinha dado a eles e a noção que o nível das coisas de Deus não poderia se rebaixar às coisas daqui. As coisas daqui eram secundárias demais, pequenas, para esse tipo de coisa. É óbvio que aquele Naamã ia dar presentes a Eliseu, óbvio. Chegou lá cheio de carros e cavaleiros e tudo mais, vinha pronto para cobrir de honras e de presentes. Eu quero lá ter os presentes. Mesma coisa aqui, Daniel. Então, este é o ponto, a autoridade de falar coisas que Deus aprova, ou em nome de Deus. Agora eu estou falando a expressão em nome de Deus, não no sentido tão forte com que Elias falava em nome de Deus, que era um profeta de Deus, com que Eliseu falava, Daniel, todos eram profetas de Deus, e quando falavam nessas coisas que estão registradas nas Escrituras, falavam movidos pelo Espírito Santo, inclusive. Não que tudo que eles disseram na vida era movido pelo Espírito Santo, mas coisas registradas nas Escrituras, sim. Seja como for, eram profetas de Deus. Então, quando eles diziam, assim diz o Senhor, estavam sendo literalmente porta-vozes de Deus. E nós não somos profetas hoje nesse sentido, de o Espírito Santo se apossar de nós e mandar dizer coisas em primeiríssima mão. E alguns acham que quando alguém recita uma escritura ou recita uma profecia da Bíblia, está sendo um profeta. Discordo. Discordo totalmente. Porque um descrente pode decorar a escritura e dizer uma coisa e não está sendo um profeta de Deus ali. Então eu não creio que nós somos profetas de Deus cada vez que nós lemos as escrituras e falamos uma profecia. Não, nós estamos baseados ou utilizando profecias que homens de Deus fizeram em primeira mão e estamos agora utilizando-a. Tem gente que utiliza mal, tem gente que utiliza bem, é outro assunto. Mas profetas nós não somos e nem temos uma autoridade da forma como aqueles profetas tiveram. Mas nós temos uma autoridade também que eles não tiveram, no sentido de que no período agora do Novo Testamento, o Espírito Santo habita com um crente, e é como um selo que guarda o crente. E esse Espírito Santo veio habitar em nós, enviado pelo Pai e pelo Filho. Então, nesse sentido, isso é algo que, um privilégio que nós temos. Então, nós temos autoridade para falar em nome de Deus hoje, quando falamos, autoridade pessoal como crentes, sim. Embora pecadores e às vezes estamos fracos espiritualmente, podemos dizer coisas que não são sábias e coisas assim. Mas, em tese, somos filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós e temos uma autoridade dada por nós, por Deus, quando nos entregamos a Cristo. Quando nós utilizamos essa autoridade que temos com a Escritura, nós somamos uma coisa com a outra e pregamos a Bíblia e falamos o que está escrito na Bíblia e confrontamos alguém com base nas Escrituras, é uma autoridade enorme que cada crente tem. Enorme. E não precisa ser um Elias. Agora, como eu disse, não temos um comissionamento especialíssimo como aqueles homens tiveram, a ponto de confrontar com este peso, essa audácia, reis e generais. Mas, embora com o devido respeito, e a própria Bíblia manda respeitar as autoridades e tudo mais,
não devemos ir para o outro extremo de nos intimidar, a falar com quem necessário, quando necessário, e dizer, não, senhor, é que eu não concordo. Mas eu sou o chefe, eu é que digo que isso aqui eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Mas, assim fica difícil. Tá? Pois é, eu lamento assim, eu não posso fazer. Não posso. Aí vai perder o emprego, vai perder a esposa, e vai perder isso, vai perder aquilo. Aqui eu não faço. E enfrentando uma situação, e no nosso contexto aqui, uma autoridade, pode ser seu chefe, pode ser o governador, pode ser quem for, e dizer, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui não está correto, conforme a palavra de Deus, não pode contar com a minha colaboração ou nisso aqui. Haja coragem para dizer isto. É isso mesmo. Agora, não é porque não é um Elias ou um Daniel que vai deixar de dizer, mesmo respeitosamente. Então, eu de propósito tirei um bom tempo desta pregação para falar disto, porque seria bom nós crentes nos convencermos que temos uma autoridade substancial ou substanciosa, de muito valor. Agora, se vai adiantar você bater de frente com a autoridade ou coisa assim, ou se as consequências que advirão disso aí, já não depende de você. Porque eu li aqui casos em que os 3 confrontaram as autoridades e saíram por cima. Ou seja, não foram imediatamente rebatidos por isto e conseguiram se impor. Às vezes, não. Profetas que morreram, foram mortos, assassinados, presos. Jeremias foi preso numa cisterna, tiraram porque ele ia morrer de lá. Então, houve mártires e mártires e mártires. Se eu soubesse que ia ser assim, eu pensei que ia ser como Daniel, que ia ser como Eliseu, e com toda a autoridade, mas eu fui usar minha autoridade, onde é que eu vim bater? Não prestou, não. Prestou. Não deu certo, não. Deu certo. Sim. Se você fez de uma maneira correta, de uma maneira digna, de uma maneira cristã, e foi muito ousado, se você subiu de posto, ou se você foi demitido, acabou, foi preso, serviu, sim. E você honrou a Deus, sim. Tanto como um profetazão desse aí, que se impunha em certos momentos e conseguia mesmo, como outros que terminaram sem vida. Não importa, mas você honrou o nome de Deus da mesma forma. Então, seja um crente fiel a Deus, corajoso, que não tem medo de enfrentar quem quer que seja, de uma maneira correta, mas com a autoridade que você tem como um filho de Deus em Jesus Cristo e usando a palavra de Deus de uma maneira correta. Muito bem. Aqui há algo interessante que fala em caminho de 3 dias, voltando então a Êxodo capítulo 3, isso tem causado uma certa discussão entre os estudiosos, mas como é isto? Aqui o plano era Deus tirar o povo do Egito, aí mandou Moisés dizer que ia passar, que só queria adorar a Deus 3 dias de distância e tal. Fica essa interrogaçãozinha aí, o que isso significa? Com certeza nós sabemos o que não significa. Não significa que Deus mandou Moisés enganar Faraó. Óbvio, isso não é de Deus. Então, alguns acham, não, isso era uma maneira de testar, apenas saber se Faraó iria deixar eles irem 3 dias para sacrificar. Outros diziam, observe que ele não disse que voltaria, apenas disse que ia sacrificar a Deus, ia fazer algo para adorar a Deus 3 dias de distância. E de fato eles fizeram isso, quando eles saíram de lá, e chegaram, não sei se 3 dias, mas chegaram no Monte Horebe, lá ficaram, e vocês conhecem toda a história. O fato é que tem esse detalhe aí, que não sabemos exatamente o porquê que Moisés disse isso, mas não prometeu voltar. E
Vamos continuar. Versículo 19 e 20. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Em poucas palavras, Deus resume tudo o que iria acontecer. Tudo. Uma demonstração poderosa de onisciência e soberania de Deus, mostrando que estava tudo programado. Tudo programado. Faraó somente deixaria o povo ir se fosse obrigado com mão forte. Ah, era assim? Você vai endurecer contra mim, seu faraózinho? Eu tenho que usar minha mão forte contra você, para você deixar o meu povo ir? Não seja por isso. Eu vou usar mão forte. Aliás, eu vou usar uma mão fortíssima, tá bom assim? Quer que eu aumente 10 vezes o poder dessa mão? Não é problema. Isso é muito tranquilizador para nós. Temos um Deus desse. Oh, seu Deus, Moisés chegaria para Deus e diria, não deu certo não. Eu tentei, eu fiz lá um bocado de sinais maravilhosos que tu me deste para fazer lá, e o faraó balançava, e deixava aí, depois se arrependia, não deixava mais. No fim, Senhor, não deu certo não. Não tem quem convença aquele homem. Homem teimoso! Aquele faraó, olha, Senhor, se não for com muito mais poder do que eu já demonstrei lá, mas muito, esse homem não vai deixar a gente ir nunca. Então, os poderes que tu me deste, infelizmente, não deu certo. Com Deus não iria acontecer isso. E Moisés já iria sabendo com quem ia lidar. Você vai lidar com um homem capcioso, cínico, mentiroso, que podia ter alguns momentos ali de sinceridade, quando dizia, eu deixo, podia até ser, mas ele dava as costas, já não deixava mais. Então, é preciso mão forte, pois vai ter mão forte. Oh, Moisés, não se preocupe, este confronto o faraó vai perder. Ok, Moisés? Você vai sabendo. Vai ter momentos em que parece que você está indo bem, que ele vai deixar, mas se prepare, porque vai ter momentos que parece que ele venceu, você perdeu, ele não vai deixar. Então, não se admire, Moisés, mas eu lhe garanto, Moisés, ele vai perder essa briga comigo. Ah, mas então era muito bom ser Moisés, porque Deus já foi dizendo. Ora, se ele dissesse para mim que eu ia vencer as lutas aqui e tudo, era bom demais. Espera aí, você acha que ele não já lhe disse que nós somos mais do que vencedores no Senhor Jesus Cristo? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e eu poderia pregar aqui muito sobre esta questão de vitória garantida. A questão é saber que tipo de vitória, quando, como. Essa é uma questão não tão simples. Mas quanto à grande pergunta, será que eu vou vencer no final de tudo isso? Os meus inimigos vão conseguir dar conta de mim, me destruir? Não. Não. O maligno não toca o crente. Tem que explicar esse toca, eu sei, mas está lá escrito em muitas outras passagens. Não há impossíveis para Deus. Não esqueça isto. Tem uma frase aqui que ele diz, qual é o versículo 20? Portanto, bom, vai ter que ter mão forte. Deus disse no 19. No 20, portanto, estenderei a mão e o ferirei o Egito com todos os meus prodígios que eu farei no meio dele. Ou seja, vai ter mão forte, Moisés, contra este homem. Depois vos deixará ir. Então Moisés, o faraó, iria perder o confronto, o embate com Deus, somente depois de alguma coisa. Depois de quê? De fazer o povo sofrer mais ainda.
E este é um segredo da vida cristã. E nós vamos ver lá na frente, no desenvolvimento das 10 pragas lá. Mas, por enquanto, algumas lições valiosas para nós e eu encerro. Primeira, para nós tudo é incógnita, tudo é turvo aqui nesta terra. Mas para Deus não há surpresas. Nunca esqueça disso. Cada vez que você se surpreende com uma coisa, e como é que pode, e fulano me traiu, e a ciclano não fez direito, prometeu e não cumpriu, e tal. Pare e pense. Deus não está com esse tipo de atitude. Ele não foi pego de surpresa. Ele nunca é pego de surpresa. Pense nisso, isso ajuda na hora que você é pego de surpresa, que nós somos pegos de surpresa todos os dias. Segundo, se você está lutando pela causa de Deus, o que for preciso Ele fazer, dentro do que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Não seja por isso. Não fazer coisas espetaculares para aquele faraó ver, ele faria e fez. E o seu Deus é o mesmo Deus de Moisés. Se precisar fazer, ele vai fazer. Talvez não o rio inteiro ficar com água vermelha como sangue, aquelas maravilhas todas, mas talvez maravilhas maiores do que essas, em vidas de pessoas, em eventos, em corações, em coisas que você diz, não dá, porque eu conheço essa pessoa, não dá, daí não sai, e sai. Quando Deus quiser que saia, sai água de pedra, não duvide disto. E não precisa estar fazendo milagres e dizer que fulano curou não sei quantos, não. Não precisa disso, para termos a total certeza de que Deus faz maravilhas em nosso meio ainda hoje, no momento em que Ele quer. Terceiro, os inimigos de Deus, no final, sempre perdem. Sempre vão perder, sem exceção. É inimigo de Deus, está lutando contra a causa de Deus, vai perder, meu amigo. Ah, mas vai perder. Diga quando, como eu não digo quando, nem como, eu só digo o seguinte: você já é um derrotado. Fim. É bom demais termos um Deus desse. E por último, aquela noticiazinha que Deus disse, depois vos deixará ir. Depois de quê, Senhor Deus? De um bocado de sofrimento do povo. Mas, Senhor, faz parte. Faz parte. Então, antes de serem vencidos definitivamente, os inimigos de Deus, muitas vezes causam grandes sofrimentos aos servos de Deus. Obviamente, com a permissão de Deus, mas causam. É uma dura realidade, mas faz parte do que Deus deseja. Então, esse depois é muito forte aqui. Depois vos deixará ir. Então, depois que você passar por isso aqui, meu servo, aí eu te direi, entra no gozo do teu Senhor, fiel. Depois, vai ter momentos de alegria, de vitórias aqui nesta terra, e de leveza, de querer pular de alegria, vai. Mas vai ter tempo também de chorar, de se angustiar, e como se fosse pouco que o povo já estava sofrendo, o faraó piorou ainda mais, como vamos ver. Agora que nós estamos liquidados mesmo, e quiseram se zangar com Moisés, ainda está tudo errado, isso aqui não vai dar certo, está piorando tudo. Tem momentos assim na nossa vida, e é só pela fé que nós seguramos ali a verdade de que eu vou vencer em Cristo. E esses meus inimigos todos, humanos, satânicos, diabólicos, todos vão ser derrotados. Todos. Depois de Deus permitir que eles façam um estrago, me
me impunham vão me impor grandes sofrimentos. Mas Deus está permitindo, e se Ele permite é para o nosso bem, é para nossa edificação e faz parte. Mas olhe para frente, olhe para frente, para frente. Se Moisés não olhasse para frente o tempo todo e se lembrasse dessas palavras de Deus, é preciso mão forte, Moisés, e eu vou usar a mão forte, mas vai ter um período em que vai parecer muito estranho aos seus olhos. Deus me enganou, Deus me iludiu, ou Deus não se fez entender por mim, alguma coisa deu errado, Deus mudou de ideia, Deus isso, Deus aquilo. Não vá nisto, não se iluda, não se deixe levar, segure pela fé, segure naquilo que eu disse. Vou usar mão fortíssima contra esse faraó, e no fim ele vai deixar vocês irem. No fim você vai para o céu, e eu vamos gozar das delícias de uma vitória espetacular de Cristo, que Ele passou para nós e nos permitiu compartilhar com Ele. E todos os inimigos de Deus vão amargar eternamente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e aplicar, porque todos nós vivemos isso no dia a dia. Não devo estar dizendo aqui novidade nenhuma para esses irmãos crentes, que têm as mesmas promessas que todo crente tem, prometendo vitória em Cristo, mas só depois de um período em que para uns é mais sofrido do que para outros, mais longo do que para outros, não importa, mas há um depois para todos nós. E enquanto estamos olhando ainda para o futuro, para ver se depois, que nunca abramos mão da nossa fé na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.